Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. E estamos ao vivo como todas as tardes, a partir das 16 horas em ponto até as 18 horas, para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. As principais notícias que mexem os mercados no Brasil e no mundo. E vamos dar uma olhada como estão os mercados nesse momento aqui no Brasil e lá fora. Brasil que hoje está sofrendo, a bolsa aqui no Brasil está sofrendo, e Bovespa cai 0,55% nesse momento aos 118.327 pontos, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Dia de luta para o Ibovespa, temos quase tudo no vermelhinho nesta segunda-feira, dia bastante complicado para o Ibov. Temos a melhor do dia hoje, deixa eu pegar aqui. Aliás, vamos pela pior do dia, né, gente? Pior do dia hoje é Local Web, menos 9,27%, CVC cai 6,07%, Via cai 5,46%. Por outro lado, temos a melhor do dia, que é a Petrobras, sobe 2,42%, a ação ordinária, a ação preferencial 2,06% e Raízen sobe 1,84%. Mas por que isso? Vamos dar uma olhada como é que está o petróleo também, tipo Brent, que é o petróleo que faz referência para a Petrobras aqui no Brasil. Brent está subindo nesse momento 0,72% aos $74,53. Minério de ferro, por sua vez, continua caindo nesta segunda-feira, aliás, cai 1,12% lá em Dalian, o minério de ferro, e a Vale. Vamos dar uma olhada como está a cotação da mineradora brasileira. A Vale, nesse momento, sobe 0,42%, R$ 66,18. Minério de ferro, e por sinal, gente, estava caindo na semana passada inteira. Minério que ainda não consegue se recuperar da baixa demanda chinesa e continua uma tendência de queda que está afetando a cotação da Vale. Então, a questão do minério de ferro também será analisada nesta segunda-feira aqui no Closing. Dólar cai 0,31% aos R$ 4,76. Então, essas são as cotações dos mercados aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada como estão os mercados lá fora, né? Dar uma olhada como está Nova York, especialmente, porque nesta segunda-feira o S&P 500 está caindo 0,10%, aliás, 4.343 pontos. O Nasdaq cai 0,59%. E o Dow Jones sobe 0,21%. E daqui a pouquinho, então, teremos nossos convidados para comentar junto com vocês as principais notícias do dia. Bom, vamos falar então um pouco de empresas, né? Porque a principal notícia de hoje é que o Grupo Casino, grupo francês, dono, acionista do Grupo Pão de Açúcar, pretende se retirar definitivamente da América Latina, vendendo o restante de suas participações no grupo colombiano Éxito e no próprio Pão de Açúcar. O anúncio veio após uma semana em que o Casino vendeu o que restava de sua fatia no açaí, levantou mais de 2 bilhões de reais, saindo então da participação acionária no grupo de atacarejo. A venda de sua participação no grupo colombiano Éxito por 200 milhões de euros, que mais ou menos equivale a 1,04 bilhão de reais, deveria ocorrer o quanto antes, e então a Casino está se preparando a sair de toda a América Latina. Isso por quê? Porque a Casino está muito endividada lá na França, e mesmo deixando o grupo Açaí, o Casino ainda permanece hoje como o maior acionista do grupo Pão de Açúcar, do GPA, né, que é dono dos supermercados Pão de Açúcar. Em 2022, a operação latino-americana foi responsável por pouco mais de metade do faturamento, ou seja, 33,6 bilhões de euros do grupo Casino, que fechou no ano passado já quase 1.000 lojas no Brasil, mais de 2,1 mil lojas na Colômbia e 96 no Uruguai, além de 33 lojas na Argentina. Vamos dar uma olhada como é que está o grupo Pão de Açúcar nesse momento. O GPA está
nesse momento caindo 0,44%. Deixa eu pegar aqui um pouco mais. Ah, não, isso aqui é Ultrapar, desculpa, gente, confundi. Não é Grupo Pão de Açúcar, é Ultrapar. Deixa eu pegar aqui o Grupo Pão de Açúcar. Quanto está aqui o Pecar 3, né? Pecar 3, nesse momento, está caindo 5,38%. O Grupo Pão de Açúcar. Quem comprou o Grupo Pão de Açúcar desde o começo do ano ainda acumula uma alta de 3,79%, mas quem comprou um ano atrás, a alta é menor de 1,83%. Então, Grupo Pão de Açúcar, que hoje está acumulando uma queda expressiva de 5,38%. Agora, vamos continuando com as notícias vindo aqui das empresas brasileiras, porque a Vale está perto de concluir um negócio para a sua unidade de metais básicos. O Fundo Soberano Saudita, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, é o pretendente mais provável para a unidade da mineradora brasileira. A transação está avaliada em cerca de 2,5 bilhões de dólares e deve ser finalizada entre agosto e setembro deste ano, após receber propostas vinculantes de várias empresas e fundos de investimento. Agora, sempre continuando sobre a Vale, estaria acontecendo uma articulação por parte do governo federal que quer retomar o controle da Vale, que foi privatizada, lembramos, em 1997. O governo hoje tem cerca de 8% dos papéis da Vale, graças à Previ, que é a Previdência, o Fundo de Previdência dos Trabalhadores do Banco do Brasil. Mesmo assim, o governo está tentando nomear o Guido Mantega como CEO da Vale, né? Uma reportagem que foi divulgada pelo jornal O Globo, e apesar do governo então não ter esta maioria, o governo insiste que a Vale deve manter interesses estratégicos, defender esses interesses estratégicos nacionais brasileiros. Agora, outras acionistas de maioria, como Previ, Bradesco, BlackRock e Cosan, resistem a essa mudança, não querem substituir o atual presidente Eduardo Bartolomeu, cujo mandato vai até maio de 2024. Agora, é difícil que o governo consiga esta mudança, mesmo se, devemos lembrar que a Vale já sofreu pressões no passado por mudanças na presidência com o então presidente Roger Agnelli, que foi substituído abruptamente em 2011 por pressão da então presidente da República, Dilma Rousseff. Então, vamos ver o que vai acontecer e se de fato o governo vai ter esta força de substituir o CEO da Vale, mesmo se o acionariado da Vale hoje é um acionariado de corporation, ou seja, um acionariado difuso, esparso, né, fragmentado em milhares de pequenos e médios acionistas. Bom, gente, minha parceira de todas as tardes está aqui conosco, nossa Isabela Takaki. Muito boa tarde, Isa. Sempre um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Isa, vamos lá então, já te deixo a palavra para comentar o que está acontecendo na Petrobras com o presidente Jean Paul Prats, que defendeu o direito, né, das empresas para definir seus próprios preços, né? Exatamente, seus próprios preços, e criticou o PPI novamente, classificando-o como o rabo abanando o cachorro. O PPI, que é a política de preços de paridade internacional, né, da Petrobras. E em entrevista à Folha no fim de semana, Prats acabou defendendo a autonomia da empresa na definição de preços e enfatizou que a nova política de preços da estatal é mais adequada porque a empresa pode ajustar seus preços de acordo com variáveis e restrições. Prats também mencionou a necessidade de uma nova política de dividendos gradual e também negociada com os acionistas. Ele considera a possibilidade de adotar recompra de ações e destacou também a importância da flexibilidade para atender às necessidades de investimento da empresa. Jean Paul Prats destacou que a gestão atual conseguiu encaminhar grande parte do programa de governo e do presidente Lula de forma responsável, segundo ele, e que a alta nas ações da Petrobras, mesmo após a mudança na gestão, reflete a confiança na administração responsável da empresa estatal mista.
Pois é, Neis, agora estava falando agora um pouquinho de internacional, acabou de chegar a notícia que Vladimir Putin está falando nesse momento, então o presidente russo estaria discursando, eu até penso, para nossos técnicos, para ver se a gente consegue se sintonizar na televisão estatal russa, para ver se a gente consegue colocar o discurso ao vivo de Vladimir Putin. Enquanto isso, a gente continua falando das notícias vindo aqui do Brasil, porque o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Japur Prats, tiveram divergências, né, em relação às políticas para o gás natural e em outros temas relacionados à gestão da Petrobras. Em apenas 19 dias, 6 confrontos de opiniões foram registrados, principalmente sobre a reinjeção do gás nos poços do pré-sal. Silveira defende o aumento da oferta de gás no mercado e critica a prática da Petrobras de usá-lo para extrair mais petróleo. Prats, por sua vez, argumenta que essa é uma decisão técnica e adequada, considerando o perfil das reservas do Brasil. A necessidade de ampliar a oferta de gás a preços competitivos é sentida em diversos setores industriais, mas alcançar esse objetivo não é uma tarefa fácil para a Petrobras e também para o governo. Petrobras que, por sinal, parece que quer voltar para a África, né, Isa? Então, ainda, né, nesse assunto, falando de Petrobras, a companhia disse, então, que planeja voltar à África depois de encolher suas operações internacionais e abandonar o continente africano após 40 anos de atividades. Isso se o IBAMA negar novamente o licenciamento ambiental para explorar a margem equatorial. E a estatal, lembrando que saiu do continente africano, conhecido por ter uma geologia similar à costa brasileira, inclusive com a venda de ativos da Nigéria em janeiro de 2020. E no momento há também uma proposta firme na empresa ali de exploração de reservas ricas em gás descobertas em blocos da companhia na Colômbia. A empresa não descarta, então, ir à Guiana e ao Suriname para explorar a margem equatorial fora do país. A intensidade da ida ao exterior vai depender, então, da licença para conseguir explorar a bacia do Foz Amazonas, hoje que é travada pelo IBAMA. O movimento tem como objetivo aumentar as reservas da empresa e garantir continuidade da produção em bom nível na próxima década. Meio a queda do dólar e com a melhora na perspectiva da nota de crédito do Brasil, a Petrobras decidiu testar as águas do mercado externo de dívida, lançando hoje uma captação de recursos com emissão de títulos de bonds, títulos indexados, ou melhor, denominados em dólares. A empresa não confirmou o valor nem as condições dos papéis, mas a operação poderia movimentar 1,5 bilhão de dólares, o que equivale a 7,2 bilhões de reais. A Petrobras pretende usar os recursos na captação externa para fins corporativos gerais, podendo, segundo a empresa, abre aspas, incluir o pagamento de dívidas existentes, fecha aspas, que foram acumuladas ao longo dos anos. E nos últimos anos, justamente, a Petrobras optou por distribuir dividendos aos acionistas e melhorar o perfil de endividamento. Inclusive, nas últimas operações da companhia no exterior foram operações de recompra de bonds e não de emissões de novos títulos. Mas a nova gestão da estatal já anunciou que pretende mudar essas políticas. E temos também novidades falando de outra empresa que era estatal e que não é mais, a Petrobras ainda é estatal, mas essa outra não é mais, que é a Eletrobras, né, Isa? 40 mil pessoas ali que compraram ações da Eletrobras utilizando recursos do FGTS migraram para fundos de ações em um período de 6 meses. Essa mudança ocorreu, então, após a privatização da empresa. As ações da Eletrobras recuavam até então, desde o início ali da privatização, as tentativas de aumento de influência da empresa pelo governo e as chuvas ali de que aumentaram os níveis dos reservatórios e reduziram o preço da energia têm pesado também sobre o desempenho da Eletrobras e na Bolsa de Valores nos últimos meses. Essa movimentação realmente demonstra o interesse dos investidores em buscar alternativas mais atrativas e acompanhar mudanças no cenário econômico. Vamos dar uma olhadinha na cotação de Petrobras, aliás, Eletrobras, como está nesse momento caindo, 2,05% de queda aos R$ 44,00 o papel. Perfeito. Estou vendo aqui, gente, que Vladimir Putin está falando nesse momento e disse que
o Ocidente não conseguiu dividir o país, né? Eu estou lendo aqui junto com vocês as declarações do líder russo. Putin disse: não conseguiram dividir o país, a revolta teria sido sufocada, as tentativas de criar desordem vão fracassar. Então, fala nesse momento ao vivo do presidente russo Vladimir Putin. Hoje também teremos o discurso de Lukashenko, Alexander Lukashenko, que é o ditador da Bielorrússia, mas já o Vladimir Putin falou e comentou o que aconteceu com a revolta dos Wagner, né, do grupo Wagner. Vamos ver então o que vai acontecer até o final do nosso closing. Vamos comentar juntos as novidades vindo lá de Moscou. E agora vamos voltar a falar um pouco de empresas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como está o mercado nesse momento, porque temos a bolsa com o Ibovespa que está recuperando um pouco de energia. A Ibovespa que agora está caindo apenas 0,39%, como a gente está vendo aqui no nosso profit da Neológica. Ainda temos muitas ações no vermelhinho, mas ainda o Ibovespa está recuperando com calma, né? Vamos dizer assim, lentamente o terreno perdido. Vamos ver se hoje será um dia de fechamento negativo da bolsa, como foi na sexta-feira, ou se teremos um resultado positivo. Agora, temos a pior do dia, que a Local Web perde 9,26%, a CVC perde 6,60%, a BRF 5,58%. Vamos dar uma olhada aqui no nosso profit da Neológica. Qual que é a melhor ação deixa eu dar aqui, nesta segunda-feira, a melhor ação do dia. Nesse momento, a ação que mais está subindo na B3 é a Petrobras preferencial, aliás, 2,39% de alta, a Raízen sobe 2,07% e a Petrobras ordinária sobe 2,04%. O dólar, nesse momento, está subindo, aliás. Deixa eu dar uma olhada aqui com o dólar futuro e o dólar à vista. O dólar à vista nesse momento está caindo 0,27%, R$ 4,76. Vale sobe 0,21%, R$ 66,04. Agora, vamos voltar a falar então um pouco de notícias vindo aqui do Brasil, porque o mega leilão de linhas de transmissão de energia, que é previsto para o final de junho, deve atrair investimentos de aproximadamente 15,7 bilhões de reais. No entanto, se espera que o leilão seja mais conservador, com menores deságios, devido ao volume de projetos, ao alto custo de capital, a demanda por equipamentos e a falta de consultoras especializadas. A infraestrutura vai atender 6 estados e acompanhar a crescente demanda por energia proveniente de fontes renováveis, como usinas eólicas e solares. Embora todos os 9 lotes sejam arrematados, o mercado espera que o desconto gire em torno de 40% em vez dos tradicionais 50%. E agora continuamos falando de empresas brasileiras, porque vamos falar de Usiminas. Isa. Exatamente, o Usiminas informou que o projeto de reforma do Alto Forno número 3 em sua usina de Ipatinga segue, então, dentro das expectativas do cronograma, com conclusão prevista para agosto deste ano e dentro ainda do orçamento aprovado. A empresa respondeu a questionamento da empresa, questionamentos vários da imprensa, aliás, da mídia, afirmando que ajustes no cronograma são comuns ali. Houve um burburinho, uma especulação por conta de alguns ajustes, então eles afirmaram que esse tipo de ajuste é comum, porém a reforma vai acontecer dentro do prazo esperado até agosto deste ano e que o prazo pode ser alterado até conforme o avanço do projeto, pode até antecipar. Perfeito, estou vendo aqui o Vladimir Putin falando nesse momento. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente consegue mostrar o Vladimir Putin ao vivo enquanto ele fala para a nação russa. Com certeza a gente vai continuar cobrindo as declarações de Putin, mas enquanto isso vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Vitório Galindo. Deixa eu ver se o Vitório está conosco aqui no Close. Está aqui conosco. Vitório Galindo, Head de Análise da QuantisEdge. Muito boa tarde, Vitório. É um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. Prazer é meu estar aqui. Sempre bom o convite de vocês. Vitório, vamos lá. Esse mercado, hein, que tem mais um dia de queda, esse Bovespa, parecia que junho ia ser o mês das altas, e aparentemente temos um mercado que está caindo pelo segundo dia consecutivo. O que você está achando? É um movimento natural ou o mercado está mais pessimista com a conjuntura atual? Acho que não, acho que é um movimento natural mesmo, de correção, né? Na verdade, a gente teve maio e junho como um todo, assim, 2 meses de uma alta muito forte do índice, né? A gente saiu lá da faixa dos 100, 104 mil pontos, estamos aí no 120 quase. Então, assim, acho que é natural também um pouco de realização, né? O pessoal já começa a repensar as posições, colocar um pouco de lucro no bolso. Então acho que tem um pouquinho de tudo isso, mas tem muita ação ainda andando bastante, é bem forte. Como você comentou, né, a própria Petrobras aí nos últimos tempos, últimas semanas, teve um desempenho bem forte, né? Continua renovando máxima atrás de máxima aí, topo histórico. Mas assim, acho que nada sobe para frente todo dia, né? Então é um pouco natural, acho que esse movimento. No mês aí a gente teve uma alta bem forte, mês passado também. Espero que até o final do ano continue assim. Perfeito. E o que você está achando dessas baixas de hoje, né? Porque temos hoje a Localweb, a CVC e a BRF que estão caindo forte nesta segunda-feira. A Localweb já faz uns dias que está tendo uma volatilidade importante. O que você está achando da Localweb como empresa? Olha, a Localweb até não é uma empresa que eu acompanho muito de perto, não, sendo bem sincero, eu não sei dizer não. Mas a própria BRF, CVC, né? A CVC a gente teve uma oferta dela, um follow-on bem grande, né? A empresa estava sendo cotada ali próximo de 1 bi 200, e ela fez um aumento de capital de quase 600 milhões, então foi quase 50% aí do valor de mercado da companhia. A BRF também está com uma oferta rodando, né? Também bem grande, não lembro o valor exato, se não me engano, uns 2 bi, 2 e pouco, 2.200, acho. Acho que é natural, né, pós-oferta ou durante essas ofertas, ter um pouco de overhang ou até uma volatilidade maior nessas empresas. A própria CVC acho que é muito consequência da oferta mesmo. Então, acho que nenhuma surpresa assim muito grande, não. Né? Perfeito. Isa Takaki. Queria falar sobre juros, né, já que a gente teve aí a decisão Selic na semana passada, e um setor que acaba sendo bastante impactado é o setor de varejo, né, que você acompanha diante dessa projeção de corte, né, possivelmente ali em agosto. Surgem algumas questões, né, ao longo do ano o setor de varejo já fechou 150 lojas, o crédito reduz ali os investimentos em novas unidades, enquanto a gente vê as famílias diminuírem seu apetite por compras. Diante disso, o que a gente pode esperar então do segundo semestre? Como que a perspectiva de corte de juros pode afetar no setor varejista? Bom, acho que do ponto de vista operacional, né, é um pouco mais lento, por assim dizer. A gente deve começar a ver esse corte ali em agosto, como você mencionou, mas assim, ainda é um percentual muito pequeno, né, se a gente for olhar lá na ponta, né, para o consumidor. Então, assim, para a gente ver a atividade do varejo, né, atividade operacional, as vendas do varejo, confiança do consumidor, poder de compra do consumidor aumentando, eu acho que vai demorar um pouco mais de tempo. Não sei se já seria no segundo semestre, não. Até acredito que não. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente tiver provavelmente uma sequência de cortes também, né, não só esse primeiro corte, que não deve mudar muita coisa na ponta, aí sim a gente vai ver, acho que o operacional, né, a demanda do consumidor, todo mundo mais confiante, mais leve, com mais dinheiro ali para poder gastar no consumo, no varejo, e aí a gente deve ver uma melhora operacional maior. Eu acho que isso deve acontecer mais para o meio do ano que vem, final do ano que vem, em 2024, olhando do ponto de vista operacional, né. Agora, do lado das ações mesmo, né, valorização das ações, a gente já tem visto essa valorização muito forte, né, até porque a curva de juros vem caindo muito antes, né, então mesmo com o Copom não tendo cortado os juros nessa última reunião, a curva quase todo dia continua a cair, né, a gente vê principalmente a parte longa ali,
25, 26 em diante, caindo forte, né? Ali pro começo de 25, por exemplo, o mercado já precificando algo abaixo de 11% a taxa de juros. Nós estamos perto de 14%, né? Então, acho que a partir do momento que a gente chegar próximo do que já está lá a curva, isso vai ser muito bom no operacional, mas no lado das ações, eu acho que só a curva já caindo já está tendo um impacto muito, muito relevante para as empresas do varejo, né? A gente viu o CVC mais do que dobrando o valor das ações dela desde o low que a gente teve ali. Uma empresa que eu recomendo, acompanho aqui, estou bem de olho há algum tempo, é a Guararapes, né, que é a dona da Riachuelo, também já está dando quase 100% ali do low dela. Hoje até um dos desempenhos mais fortes aí do mercado como um todo. Então acho que assim, o mercado costuma antecipar, né? E as ações já estão andando muito na frente do que eu acho que vai acontecer no operacional, na venda, na economia, no consumo, isso mais lá para frente. Acho que deve ser mais lá para meio do ano, final do ano que vem, como eu comentei, tá? Mas acho que é bom, acho que é uma inversão de ciclo, né? Vento mais favorável do que o contrário, quando a gente estava vendo o juro subir, o poder de compra cair, a inflação aumentar. Acho que o cenário daqui para frente é bem mais benigno do que maligno para essas empresas. Que acaba impactando bastante o setor é a questão da reforma tributária, né? Tem um impacto bem significativo no setor do varejo, se mostra bastante insensível a essas mudanças aí que serão a longo prazo, mas já acaba impactando o setor. E um dos tributos que está sendo eliminado é o ICMS, né? E o governo tem como meta acabar com o imposto sobre produtos industrializados também das empresas localizadas na Zona Franca, como Vivara e a Multi. Essas medidas têm como objetivo aumentar a competitividade em relação a outros países. Como é que você está vendo aí essa nova medida? Essa questão do ICMS, né, é uma discussão que vem há bastante tempo já, né? Na verdade, acho que os últimos governos, não só esse que passaram, estavam de olho nisso, estavam querendo acabar com essa guerra fiscal que existe entre os estados, né, em questão de incentivos, de ICMS, etc., para que um estado não consiga trazer investimentos e outro não, enfim, deixar todo mundo no mesmo âmbito, ali, na mesma paridade, né. Acho que se isso for para frente, né, como você falou, é uma possibilidade, uma proposta ainda, pode ser ruim para algumas empresas, né? Principalmente para essas empresas, como você mencionou, da Vivara, da Multi, não só essas, né? A própria Riachuelo que eu citei tem vários incentivos lá no Nordeste, Grendene, Vulcabras. Acho que grande parte das empresas, acho que é difícil, na verdade, você achar uma empresa da Bolsa que não tem incentivo fiscal em nenhum estado hoje, né? Então, essa mudança, se acontecer e como acontecer, acho que a gente vai ter que aguardar para ver como que as empresas vão se reorganizar, né? Você vai ter, às vezes, alguma mudança do ponto de vista de sede ou da base do operacional dela, se vai levar para outro estado ou não, se vai ter algum tipo de engenharia fiscal aí que dê para ela fazer para compensar isso, ou se no final, né, basicamente essas empresas vão repassar no preço para o consumidor. E aí quem vai sofrer mais uma vez com o aumento de imposto no Brasil é o consumidor. Provavelmente as empresas não vão absorver isso, né, e falar assim, não, eu vou queimar minha margem aqui, absorver esse aumento de impostos, não vou repassar, etc. Então acho que pode ser ruim no final lá no varejo, para o consumidor, para a confiança do consumidor, para os preços, para a inflação, poder de compra. Acho que só tende a prejudicar, na verdade, o consumo, e não ajudar muito, assim, mas também não vejo nenhum cenário catastrófico, caótico para as empresas. Acho que vai ter um ajuste de mercado ali, onde todo mundo vai se estruturar de novo, os competidores vão tentar se equilibrar ali novamente em questão de margens, preços, etc. Provavelmente, se tiver um aumento de imposto, quem vai pagar essa conta somos nós aí, os consumidores lá na ponta, tá? A questão do incentivo também lá de Manaus, não sei se ajuda na competição. Na verdade, acho que atrapalha, né, na competição, principalmente com players internacionais.
Por que você acha que atrapalha? Desculpa, só para terminar esse ponto, porque normalmente todos os analistas que tratam a questão fiscal consideram a Zona Franca de Manaus como uma bizarrice quase brasileira, né? Algo muito peculiar e que do ponto de vista da produtividade não faz sentido, né? Por que você acha que seria um prejuízo para as empresas brasileiras que competem com players internacionais? Então, porque na verdade, se a gente for comparar a nossa tecnologia, né, a nossa qualidade produtiva, por assim dizer, ela é muito inferior, e é muito mais caro produzir aqui. Se você aumentar esse custo ainda mais com impostos, vai ser muito mais difícil, por exemplo, competir com produtos da China. No caso, citando o caso aí da Multilaser. Boa parte do que ela já faz ali já é montar, né? Ela faz só essa montagem desses produtos que já vem de outras empresas, ou seja, a tecnologia já está lá fora. Ela está importando, agregando algum valor ali na montagem, colocando a marca dela, etc., tentando criar algum valor para conseguir competir. Aumentando o custo dela, acho que isso fica cada vez mais impraticável. O fato é que é muito mais barato você produzir com a tecnologia e com os custos que tem lá na China do que aqui no Brasil. Senão a gente seria um polo aí de, por exemplo, microchips, etc., que a gente não é e a China é, né? Então, assim, esse incentivo ele é feito meio que para equilibrar a balança. Nós estamos atrás, o incentivo é para a gente se igualar ou tentar chegar o mais próximo de se igualar na competição. Tirando isso, acho que a gente vai ficar mais para trás ainda, né? Acho que é consequência histórica da nossa industrialização, educação, desenvolvimento tecnológico e etc. Então, da noite para o dia, se tirar o incentivo e achar que isso vai ajudar, não consigo ver dessa forma, não. Entendi. Não, vamos continuar falando sobre esse ponto daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo. Antes disso, eu só queria falar sobre as declarações do presidente Putin. Rápido discurso, foi realmente muito curto e Putin só falou que ele agradeceu o Lukashenko por sua ajuda, disse que a sociedade russa está se consolidando e disse então que a maioria dos membros do grupo Wagner são patriotas da Rússia. A esmagadora maioria dos Wagner são patriotas da Rússia e eles voltaram para trás, né, turning back, evitando um banho de sangue. Então, temos aqui as declarações de Putin. Ele disse que vai ajudar a Bielorrússia e os Wagner que irão para a Bielorrússia não vão ter nenhum tipo de problema, segundo Vladimir Putin. Gente, rápido intervalo, bolsa aqui nesse momento está caindo 0,60%, ampliando as perdas às 4 horas e 36 minutos, mas voltamos já aqui no Closing para comentar junto com vocês as principais notícias que movimentam os mercados no Brasil e no mundo. Não saia daí. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração,
que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso, eu não preciso mais do que isso. Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Nesse momento são 4 horas e 40 minutos. Vladimir Putin falando na televisão russa. E estamos lendo aqui junto com vocês ao vivo o que o presidente russo está declarando. Putin disse que ele conseguiu evitar um banho de sangue. Ele pediu a unidade da sociedade russa. Então, acabou de terminar, estou lendo aqui na BBC, acabou de terminar a declaração de Putin. Ele, então, agradeceu o líder bielorrusso Lukashenko e também os soldados e os comandantes da Wagner que não quiseram espalhar sangue e agora eles poderão assinar um contrato com o Ministério da Defesa ou ir para a Bielorrússia. Então, essa é a frase do Putin que chamou de motim aquilo que aconteceu nesse final de semana na Rússia e disse que a sociedade russa poderia cair, poderia acabar no sangue, mas isso foi evitado, foi um erro de cálculo, mas que esse risco foi evitado. Então, Vladimir Putin que falou agora há pouco na televisão russa, falando sobre o motim que viu o protagonista, o grupo Wagner, e que levou muita gente a pensar que a Rússia poderia entrar em guerra civil. Deixa eu ver se o nosso convidado está ainda conosco, Vitório Galindo, para continuar nosso papo. Está aqui conosco. Vitório, antes de voltar com você, vamos para um rápido giro do mercado. Bolsa continua caindo 0,58%, 118.253 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. A Local Web continua pior do dia, seguida pela CVC, 7,92%, Pets, 5,94%, Petrobras continua sendo a maior alta do dia hoje, seja Petro que Vale sobem. Petrobras sobe 2,52%, a preferencial, Vale, a ordinária sobe 0,08%, R$ 65,95. Petrobras, então, a ordinária 2,12% de alta, preferencial 2,55% e raiz em terceira melhor do dia, 1,61%. Vitório, eu vou te perguntar então sobre commodities. O que você está achando do mercado do petróleo e do mercado do minério de ferro, porque eles estão afetando diretamente as cotações da Petrobras e da Vale, mesmo que a Petro continua se mantendo num patamar de R$30 por ação, mesmo se o petróleo está caindo progressivamente, está se aproximando do patamar de $70 por barril. O que você está achando da Petrobras, da Vale e das duas commodities em geral? Bom, da Petrobras, acho que o desempenho da ação fala por si só, né? Na verdade, assim, mesmo que o petróleo já não esteja mais a 80 ou acima de $80, nesse patamar aí de 70, 75, por ali, ainda é muito rentável para a Petrobras, né? Dado que o custo dela, o lifting cost, está lá para baixo, está lá perto dos $5, ela continua gerando muito caixa.
Então, para ela, né, vai fazendo conta de padaria, se o custo é 5, o Brent está 75, ela está ganhando $70 por barril. Para o volume que ela produz, né, que é mais de 2 milhões aí por dia de barris, isso é muito dinheiro, né, em dólar. Então, para ela, acho que a situação continua muito boa, né, mesmo com essa queda mais recente aí do petróleo. Para as empresas, no geral, aí também, do setor, acho que continua bem favorável. Por outro lado, ali para a Vale, né, acho que a situação já está um pouco mais complicada. O mercado, como um todo, acho que esperava mais incentivos da China, principalmente na parte do mercado imobiliário, na parte de crescimento, né, do PIB ali, que eles sempre tiveram essa tradição de crescer PIB através do investimento imobiliário, etc. E isso não veio, né? Até os incentivos até agora foram bem abaixo ou bem mais fracos do que o mercado esperava. E aí o que a gente viu foi uma resposta negativa por parte do minério. Nessa linha, né, acho que o preço do minério para Vale não é tão bom quanto o preço do petróleo para Petrobras, né? Hoje o custo ali de produção da Vale, mais ou menos, né, para ela chegar no break-even, está próximo dos $50. Ainda tá bom, né? Lógico, ela ainda tá ganhando dinheiro, mas assim, não é uma margem tão grande quanto ela tinha lá quando o minério tava a $150, $200, né? Conta de padaria, né? Minério a $100, ela com custo de 50, ela ganha $50. Quando o minério tava a 150, ela ganhava o dobro disso, né? Ela ganhava $100 por tonelada aí que ela produzisse e exportasse. Então acho que não estou muito animado com o Vale, não é algo que me anima tanto. Ontem até saíram alguns boatos, né, de que talvez o governo queira interferir também na empresa, colocar gente lá no conselho, etc. Acho que isso também é uma notícia ruim para a empresa, né? O cenário macro já não está bom, se começarem a mexer no micro talvez piore. E sobre as commodities, né, acho que já falei um pouquinho das duas, mas assim, eu me animo muito mais com o petróleo, mesmo no patamar de preço perto de 70 ali, nem precisa estar nesse 74, 75 aí, eu acho que é muito bom para as empresas, muito lucrativo, né? Só começa, acho que, a me preocupar caso o petróleo chegue próximo ou abaixo de $60 o barril. Aí já não é tão lucrativo quanto antes para essas empresas, tá? No mais, acho que é isso. Sigo otimista aí, gostando de petróleo. Acho que a oferta e demanda tá muito boa no caso do petróleo e não tão boa no caso de Vale, né? No caso do minério. A Vale, se ela começar a aumentar muito a produção, ela pode derrubar ainda mais o preço do minério. A demanda não tá forte lá pro lado da China. Então, acho que essa equação tá bem ruim pro lado dela, tá? Perfeito. Mesmo se o nível ali do clima aumentar na Rússia, a gente vê o petróleo negociado, né, em alta com foco no conflito lá na Rússia, apesar de ter tido uma trégua, né, após o acordo. Porém, né, tudo pode acontecer e depois, né, do que aconteceu no final de semana, há um temor, né, em relação à commodity. Alguns analistas, inclusive, acreditam que o impacto sobre os preços da commodity é limitado. Você acredita também? Acho que é limitado, assim, não sei se eu consigo ver que uma grande interferência em questão de oferta e demanda no caso do petróleo. Talvez atrapalhe um pouquinho a oferta ali, mas também a demanda vai se manter estável, não sei se é um impacto tão grande mesmo. Acho que com esse cessar-fogo, por assim dizer, que teve por enquanto, né, o petróleo não avançou tanto quanto alguns esperavam, comentavam. Mas se isso escalar, igual aconteceu com o começo da guerra lá atrás, acho que pode dar até uma beneficiada aí, mas algo bem limitado, assim. Acho que o mundo está mais preocupado com a recessão mundial, no caso do petróleo, né, se vai afetar a demanda, do que com uma guerra ali num país específico, né, numa região específica. Não sei se faz tanto preço assim, não.
Perfeito. Gente, vamos rapidamente dar uma olhada nas declarações do Putin. Já voltamos com o Vitório, só porque temos esta questão do grupo Wagner se rebelando lá na Rússia. Vamos dar uma olhada, então, Vladimir Putin falando ao vivo nesta segunda-feira, um proclama que ele fez aos russos, dizendo, então, que o motim do grupo Wagner seria derrotado de qualquer forma. Ele disse, ele pediu, pregou a unidade do povo russo, disse que os Wagners que aceitarão assinar um documento, um contrato com o Ministério da Defesa não serão punidos, os outros poderão ir para a Bielorrússia. Segundo ele, abre aspas, nenhuma chantagem vai ter resultados, toda a sociedade russa, todos estávamos unidos pela responsabilidade, pelo destino da nossa terra-mãe. Desde o começo houve esforços para neutralizar a ameaça do motim armado, fecha aspas. Segundo Putin, graças aos comandantes e aos soldados da Wagner, foi evitado o derramamento de sangue. Então Putin confirmou a sua promessa de não perseguir quem quiser ir para a Bielorrússia dos membros do grupo Wagner. Então fica aqui a fala do presidente russo Vladimir Putin. Vitório, última pergunta, vamos voltar com o nosso Vitório agora só para a última pergunta, porque queria voltar a perguntar de commodities, agora commodities agrícolas, né, Vitório? Porque você falou da BRF no começo, o que você está achando no mercado de carne de frango e de carne de boi? Quanto isso está influenciando as cotações internacionais, está influenciando a cotação da BRF, da JBS, da Marfrig, da Minerva, etc.? Olha, pra falar bem a verdade, não é uma área que eu olho muito no detalhe aí, a parte de frigos, né? Mas o que a gente tem visto aí nos últimos anos até, né? É uma oferta e demanda muito ruim nesse setor, e um ciclo bem ruim, né? Talvez, dado esse longo período que a gente já tá tendo de ciclo ruim, principalmente nos frigos, né? A gente pode estar próximo de alguma inversão, mas por enquanto nada que me anime, acho que nenhum sinal disso, nenhum sinal claro, né? Os preços dessas commodities ainda bem baixos, margem dessas empresas bem comprimidas, alavancagem ficando cada vez mais alta, geração de caixa diminuindo. Eu acho que é um pouco de momento de cautela aí nesse setor, aguardar, até ter, né, na verdade, algum sinal de oferta e demanda ali mais favorável para uma retomada nos preços. Não acho que é o caso do que está acontecendo agora, não acho que é suficiente para isso acontecer. Então, por enquanto, eu tô só de olho ali, tô só namorando, olhando, não vejo nada a fazer, nem tenho nenhuma opinião concreta por enquanto, não. Vamos aguardar, então, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu queria agradecer muitíssimo ao Vitório Galindo, head de análise da QuantiZed, por ter estado conosco hoje aqui no closing da BMC. Muito obrigado, Vitório. Obrigado, Carlos. Obrigado, Isabela. Precisando, só chamar. Agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, a gente que agradece. Vamos continuando com nossas notícias. Acabou de terminar o encontro entre o presidente Lula e o presidente argentino Fernandes. Mas, Isa, que notícias temos ainda para terminar sobre as empresas brasileiras? Já podemos falar de notícias internacionais. Bom, temos Arezzo também, né, já que a gente estava falando de varejo com o Vitória. A Arezzo informou ao mercado que o Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor bruto ali de aproximadamente 94 milhões de reais, equivalente a 0,84 ali por ação. Segundo o comunicado, terão direito os acionistas com base acionária em 30 de junho de 2023. As ações serão negociadas ex-direitos ao recebimento de juros sobre o capital a partir do dia 3 de julho e o pagamento dos proventos será realizado em uma única parcela no dia 1º de setembro. Só para a gente atualizar aqui uma informação que saiu agora há pouco, a Standard & Poor's reiterou a previsão de crescimento do PIB do Brasil de 1,7% em 2023, mas reduziu a previsão em 2024 de 1,7% para 1,5%. A previsão para 2025 também foi reduzida de 2% para 1,8%. Para 2026, a estimativa foi mantida em 1,9%.
nosso papo sobre as empresas brasileiras. A Localweb hoje é a pior do dia, 9,37% de queda nesse momento, aparece aqui do nosso profit da Neológica. Isso por quê? Porque o JP Morgan decidiu dar um downgrade, né? Um downgrade para a Localweb. Ele manteve o preço-alvo para o papel em R$ 9,00 para dezembro. Isso implica em potencial limitado de alta de 5,39%. Hoje a Localweb está cotada em 8,50 até 9,08, né? Entre o fechamento foi 8,50. Hoje está por volta aliás, o fechamento foi 8,50, hoje a mínima está entre 8,39 e 9,08. A abertura foi 9,07. Então o JP Morgan, ele reviu a cotação, né, reviu a análise para a Localweb, e o JP Morgan indicou preferir Mercado Livre e TOTVS. Com isso, as ações da Localweb, que nos últimos 3 meses subiram mais de 63%, estão despencando nesta segunda-feira. Segundo o banco, após a forte valorização, a ação é negociada com múltiplos acima dos pares, a 3,7 vezes no indicador valor da empresa receita para 2023, enquanto a TOTVS negocia 2,4 vezes, e para o JP Morgan, o valuation da Localweb já reflete as expectativas para crescimento e rentabilidade. Então, JP Morgan cortando a previsão para Localweb, né? Então, situação bastante complicada hoje para a empresa brasileira. Agora, vamos começar a falar então de política, né? Porque o relator do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, o deputado Cláudio Cajado, declarou que as alterações de flexibilização na nova regra fiscal feitas pelo Senado Federal serão rejeitadas pelos deputados. Segundo o Globo, o jornal o Globo, o entendimento de Cajado é compartilhado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lembrando que na segunda-feira passada, o Senado Federal aprovou o arcabouço fiscal prevendo as regras e diretrizes de controle de gastos e receitas da União. Agora o projeto de lei segue para a Câmara, onde será novamente votado. Já passou na Câmara no mês passado, agora deveria ser votado de novo, mas a versão do texto aprovada pelos senadores abre exceções para gastos com Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb, que vai ser colocado fora do teto, mas os deputados vão rejeitar esta e outras mudanças também que foram aplicadas pelos senadores. E agora vamos para o nosso segundo convidado de hoje. Deixa eu pegar aqui, ver se o nosso convidado, o segundo, já está aqui, o Rui Hungria. Deixa eu ver se ele está aqui conosco. Sim, está aqui o Rui Hungria. Muito boa tarde, Rui. Muito obrigado por estar aqui conosco, Rui, analista do Empíricos, analista da Empíricos Research. Muito obrigado por estar aqui conosco no closing da BMC. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Espero aparecer mais vezes. Com certeza, Rui. Rui, Petrobras hoje abrindo em alta, sendo o destaque do dia. Petróleo também está subindo. O que você está achando da estatal petrolífera mesmo após todas essas, entre aspas, diatribas políticas, né? Entre política de paridade de preço, a questão do gás, a briga entre o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energias. O que você está achando da empresa e vale ainda a pena investir na Petrobras? O que a gente está vendo aí nas últimas semanas acho que uma redução da percepção de risco do mercado, né? Nem foram notícias tão positivas assim as que a gente viu nas últimas semanas, só que elas foram muito menos negativas do que o mercado, de maneira geral, estava esperando, né? Então, por exemplo, política de precificação de combustíveis, né? A paridade internacional era melhor para os resultados da Petrobras. Mas, já que a gente não pode ter isso, o governo propôs uma solução ali que fica no meio do caminho, né? Nem tão bom quanto a paridade internacional, mas nem tão ruim quanto foi o congelamento de preços da época do governo Dilma. Outras questões, por exemplo, dividendos, né? Nesse fim de semana a gente viu uma entrevista do Prats falando que os dividendos não devem secar
tão cedo e nem devem secar, na verdade, né, que o governo talvez proponha aí uma solução que fique um meio termo entre o mínimo exigido por lei, que é o 25% do lucro líquido, mas um pouco menor do que a gente viu aí nos últimos anos, que foi um payout, né, ou seja, uma proporção aí de distribuição do lucro de quase 100%. Então, o mercado que estava com muito medo de que pudesse ser algo perto do mínimo, esse meio termo, então, acaba sendo uma boa notícia ou uma notícia menos pior do que o mercado estava esperando, né? Então, o que a gente tem visto é uma redução dessa percepção de risco político, né, com o governo interferindo menos do que o mercado estava esperando e uma resposta positiva aí no preço das ações. Aqui a gente tem uma recomendação de compra, inclusive, para a Petrobras, mas muito mais focada nos dividendos, né, porque a gente entende que, apesar dessa melhora da percepção, a gente entende que esse ruído político, ele vai e volta, né? Ainda mais com um governo que tem um histórico de intervenção, então esse ruído político pode acabar pressionando ainda um pouco aí o preço das ações, mas no fim do dia esse governo também precisa dos dividendos por causa dos problemas fiscais do país, né? Então ele tem um interesse em manter esse fluxo de dividendos, então a gente tem essa visão positiva aí no investimento de Petrobras, mas muito mais focada no dividendo do que propriamente num ganho de capital, né? Perfeito. Isa Takaki. A partir de todo esse cenário que você expôs para a gente, principalmente em relação a essa crise, né, na Rússia, a ameaça ali imediata do regime de Putin parece ter diminuído, né, mas mesmo assim o Goldman Sachs abordou uma lista ali de possíveis riscos ao longo prazo, desde que a rebelião foi iniciada. Quais seriam os riscos aí que a commodity pode correr a longo prazo? Nessas últimas semanas ou meses, né, o petróleo ele vem sendo pressionado aí por uma questão de receios com uma possível recessão global, né? Isso tem pressionado os preços. A Rússia é um importante produtor, né? Está ali entre os três maiores, então é uma oferta relevante que deixaria de estar no mercado caso a gente venha ter um problema que escalasse mesmo. A gente está falando aqui eu estou exagerando, claro, não estou falando que isso vai acontecer, mas vamos supor aqui num cenário de uma guerra civil ali, né, que você tenha uma interrupção da produção do petróleo ali na Rússia. Eu entendo que a gente teria aí um risco de suprimento que não é descartável, né, algo que impactaria um pouco aí o mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem visto aí nas últimas semanas que os países da OPEP têm combinado uma redução de oferta justamente para equilibrar um pouco essa balança de oferta e demanda, que por causa dos receios de recessão, você tem uma redução da perspectiva de demanda, né? Então reduz-se a oferta para equilibrar. Então, talvez, numa redução da oferta vinda da Rússia, a gente os preços tenderiam a subir, né, mas ao mesmo tempo essa oferta poderia ser reposta por outros países da Arábia Saudita ali, ou da Arábia, né, Arábia Saudita, entre outros países africanos que fazem parte da OPEP. Assim, eu sinceramente não vejo uma disrupção tão grande, lógico, se acontece uma guerra civil ou alguma coisa nesse sentido. Você, claro, vai ter uma pressão muito grande, provavelmente de curto prazo, mas eu entendo que mais para o longo prazo a tendência é que você tenha aí um equilíbrio, né? Outros países começam a aumentar essa produção para suprir essa demanda que não caiu, né? E deixa eu te perguntar, além da Petrobras, vamos falar um pouquinho de empresas brasileiras das Junior Oil, né? O que você está achando de outras empresas do Brasil, do setor de petróleo e gás, especialmente após a decisão do governo de impor no começo do ano esse imposto para a exportação de petróleo bruto? Há também algumas questões da Petrobras não querendo mais vender os campos petrolíferos que tinha prometido, né, para empresas menores. Como é que está o mercado 6 meses após a posse dessa nova diretoria da Petrobras? As Junior Oil ainda são atrativas ou é melhor ficar esperando? Assim, a gente não tem recomendação para todas, né? São
começando, né? A nossa recomendação que a gente tem aqui é para 3R, mas de uma maneira geral a gente gosta das empresas do setor, mesmo depois desses acontecimentos, né? O que a gente teve lá no começo do ano foi, acho que a gente entende que o governo tentando aí arrecadar de algumas fontes de lugares ou setores que estavam ganhando muito com as circunstâncias, né? Então, o petróleo estava ali na época, né? Antes de todos esses receios de recessão que eu falei, o petróleo estava ali na casa dos 100, até acima dos $100 o barril, um patamar de preços que era muito bom para todas essas companhias, né? Então, é como se o governo tivesse tentado ali arranjar meios extras de arrecadação no momento fiscal delicado, né? Não foi o suficiente para estragar os negócios ou acabar com a rentabilidade dessas companhias, é claro, trouxe um pouco mais de ruído para o setor, de novo, né, voltando ali no começo, com aqueles receios de intervenção da Petrobras. Quando aconteceu isso, o mercado ficou com medo de que isso fosse se espalhar para todas as companhias de uma maneira muito drástica, né, lógico, teve essa taxação, mas não foi algo que acabou com a rentabilidade das companhias. Então, acho que o ruído diminuiu desde então. E, de certa forma, né, acho que com esse recuo nos preços do petróleo, o governo também se sente menos tentado de levar adiante essas taxações. Então, para falar a verdade, o saldo de tudo isso, né, depois de alguns meses que isso aconteceu, é que muitas coisas continuam dali a percepção, né, como investidor, é que piorou marginalmente, mas não mudou os negócios, né? E voltando a falar das companhias, a gente gosta delas, a gente entende que elas estão bem baratas, mas a nossa preferência é pela 3R porque ela tem um desconto maior do que as outras, mas a gente gosta de PetroRio, a gente gosta de PetroRecôncavo, mas aqui na casa é 3R e Petrobras aí para quem gosta de dividendos. Perfeito. Então, já voltamos com o Rui Hungria. Vamos somente dar um rápido giro do mercado, porque são 5 horas e 5 minutos. Bolsa acabou de fechar. Agora começou o aftermarket, dia de luta para o Ibovespa. Nesta segunda-feira, a semana começou com o pé esquerdo para o Ibovespa, queda de 0,63% para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Pior do dia, Local Web 9,58%, o CVC perdeu 7,39% e Via caiu 6,30%. A melhor ação do dia continua sendo a Petrobras, a Petra 4, a ação preferencial da Petrobras subiu 2,32%, Petra 3, 1,83% e Raiz em terceiro lugar, 1,61%, o dólar caiu 0,23%, R$ 4,77, com a Vale que subiu 0,08%, R$ 65,95. Vamos atacar aqui, bolsas lá fora, petróleo e dólar, como que fecharam nesta segunda-feira? Bom, vamos começar então com o dólar, fechou em queda de 0,22%, cotado aos R$ 4,76. A moeda norte-americana registrou uma cotação máxima hoje de R$ 4,78 e uma mínima de R$ 4,75. Os preços internacionais de petróleo fecharam com altas. Os compradores ficaram de olho no desenrolar dos acontecimentos lá na Rússia e quais impactos podem ter ali na guerra na Ucrânia e nos preços do petróleo também. O motim na Rússia durou apenas 24 horas, mas ainda há tensão ali no radar. E por isso, então, o barril Brent fechou com alta de 0,45%, que é a referência para a Petrobras, aos $74,18. Já o WTI com alta de 0,30% aos $69,37. As principais bolsas internacionais, na verdade, as americanas fecharam em queda todas ali, Dow Jones com queda de 0,04%, SP 500 queda de 0,41% e Nasdaq Bolsa das Tecnologias 1,16% de queda. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos 2 minutinhos e estamos de volta para comentar as principais notícias do dia e terminar o nosso papo com o nosso convidado Rui Hungria. Não sai daí. Você acorda com sede de informação.
Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às 8h30. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso e eu não preciso mais do que isso. Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Segunda-feira, dia 26 de junho, bolsa caindo, iniciando mal esta semana. A B3 com o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que perdeu 0,62% nesta segunda-feira. A gente até aqui brincando que quando eu venho de gravata vermelha, a bolsa acaba caindo. Então acho que eu vou deixar esta gravata em casa mais vezes. Local Web caiu, foi a pior do dia. CVC a segunda pior do dia e BRF a terceira pior ação desta segunda-feira. A Petrobras foi a que liderou as altas, seguida pela Raízen. A gente estava conversando com um dos especialistas do mercado financeiro brasileiro em petróleo, o Rui Hungria, da Empiricus Research. Rui, então, o que a gente pode esperar dessa cotação do petróleo a nível internacional? Porque, assim, a gente estava falando antes, a Isa perguntou no caso da guerra, da situação geopolítica, mas também temos um problema ligado a questão de investimentos, né? Tem pouco investimento no petróleo feito no passado por causa desta tendência de muitos países a procurar energias renováveis. Muitos países também, produtores, não investiram no setor, e quando temos investimento baixo por alguns anos, a rentabilidade dos campos petrolíferos acaba diminuindo ao longo dos anos seguintes, né? Então, você espera uma redução da produção do petróleo nos próximos anos e aumento do preço, ou a demanda vai acompanhar a oferta e vai estar mais ou menos equilibrada? A nossa expectativa aqui é que a oferta vai acabar sendo mais restringida do que a demanda ao longo do tempo, né? Então, lógico, a gente vê alguns movimentos aí de países, por exemplo, proibindo a exploração de novos poços de petróleo. A gente vê, de certa forma, até a sociedade pressionando companhias para se tornarem mais verdes, né, digamos assim. A gente vê o próprio governo aqui no Brasil, né, forçando, entre aspas, a Petrobras a investir mais em energia renovável, inclusive
essa era uma das preocupações do mercado, né, de que a Petrobras fosse começar a investir muito nesse tipo de negócio e deixasse de investir na exploração de petróleo, né, pré-sal, margem equatorial. Então, essa, por exemplo, foi uma das coisas que o mercado gostou aí nessas últimas semanas, que o governo se mostrou de certa forma razoável, né? Vai investir em energia renovável, mas não vai deixar de lado o petróleo. Mas eu acho que esse episódio é legal porque ele mostra um pouco aí da tendência global, né? A tendência é que as companhias de petróleo, elas vão começar a sofrer cada vez mais restrição de produção. Mas, ao mesmo tempo, a demanda vai continuar bastante importante, né? Hoje a gente ainda é muito dependente de petróleo. Essa dependência não vai acabar em 2, 3, 4, 5 anos, né? Saiu até uma reportagem recente aí de uma agência de energia falando que a demanda vai crescer aí até 2050. Então, eu entendo que em algum tempo, né, se você combinar aí uma demanda crescente com uma oferta que tende a ser cada vez mais restrita ao longo dos anos, a minha expectativa é que a gente comece a ver aí uma balança pendendo aí um pouco mais para redução de oferta com um pequeno aumento da demanda, e isso tende a levar o preço de equilíbrio para patamares mais elevados, né? Então, lógico, hoje a gente está vendo um petróleo que está voltando aí para casa dos 70, 60 dólares o barril, por causa de grandes receios de recessão lá fora, né? Uma China que não tem mostrado uma atividade tão boa quanto se esperava, mas para frente, né, se a gente for colocar aí na conta essa perspectiva de redução de oferta, né, e uma demanda que não deve reduzir nos próximos anos, né, olhando para frente, eu entendo que o preço de equilíbrio do petróleo deveria ser mais para cima do que mais para baixo. Mas, lógico, a gente não consegue prever eventuais desequilíbrios de curto prazo, né? Às vezes acontece alguma coisa aqui, mas eu entendo que, né, um preço mais sustentável de longo prazo é um preço acima desse patamar que a gente está vendo hoje. Perfeito. Isa Takaki. Braskem, a gente viu ali ações da Braskem dispararem mais de 75% em 3 meses, porém a Petrobras aguarda e o veredito final, né, vai ser o presidente Lula quem vai tomar a decisão final sobre o destino da Braskem. Na sua opinião, vale a pena investir no papel? Assim, a gente aqui, né, não cobre Braskem diretamente, né, mas o que a gente vê do papel é que ele não está num momento de ciclo muito bom. Esse é um mercado que depende muito do ciclo petroquímico, né? E a gente entende que esse não é o melhor momento. Além disso, existem outros problemas aí relacionados à questão, né, acho que todo mundo sabe, né? Se não souber, dá uma pesquisada depois do que aconteceu em Alagoas, né? A gente teve o afundamento de bairros, pessoas tiveram que deixar suas casas, aí a companhia hoje carrega uma provisão gigantesca e que frequentemente ainda gera prejuízos para ela, ou perdas, né, trimestrais para ela. É um passivo que a gente não se sentiria confortável de investir agora. É lógico que tem essa questão aí de uma possível oferta, um comprador, né? Pode até ser o próprio governo, né, que cubra a oferta. Sinceramente, não é o que a gente tem visto pelas notícias e até pela entrevista do Prats nesse fim de semana, mas a gente aqui não tem muito essa visão de investir pensando nesse tipo de M&A que pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Então, nossa visão da Petrobras é mais fundamentalista mesmo, longo prazo, pensando que você tem um governo, né, você dorme com o olho aberto e pode mudar tudo amanhã, mas a gente entende que tem um controle um pouco maior do que as outras questões envolvendo a Braskem. Agora, sobre a compra, é muito difícil saber exatamente quem vai levar, mas, de novo, na categoria de acionistas da Petrobras, né, a gente entende que
uma empresa privada que tenha boa execução, boa operação, conhecimento do setor, pode agregar valor ali na companhia, e para a Petrobras acaba sendo bom, porque ela também é acionista, né? Não gostaria tanto de ver a Petrobras assumindo essa operação ou aumentando essa oferta para tomar o controle e comprar todas as ações, porque eu entendo que estatizar, né, a Braskem não é o melhor caminho para gerar valor na companhia. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com Petrobras, Braskem e com as Junior Oil, e com certeza vamos voltar a falar em próximas ocasiões com o Rui Hungria, analista da Empiricus Research. Muito obrigado, Rui, por ter estado conosco nesta segunda-feira aqui no Closing da BMC. Obrigado, até mais, pessoal. Vamos lá, Isa, temos ainda muitas notícias para comentar com o nosso público. Vamos dar uma olhada como é que está o mercado lá fora. Já vou te perguntar o que está acontecendo, como que fechou o mercado americano nesse momento, e petróleo e minério de ferro também. O Bovespa, que fechou em queda aí, com o mercado aguardando os dados do IPCA 15. Lá fora, nos Estados Unidos também, todos os principais índices fecharam em queda. S&P 500 com 0,41% de queda, Nasdaq com 1,16% de queda, Dow Jones com queda de 0,04%. Dólar fechado a R$ 4,74, com queda de 0,22%, e euro fechou aos R$ 5,19, com uma leve queda de 0,09%. Agora os preços internacionais de petróleo, o barril Brent com alta de 0,45% aos $72,18. Agora, o minério de ferro também, né, que a gente não falou ainda, fechou com uma queda de 1,12% lá no Porto de Dalian, aos 791 ienes, né, perdendo os 800 ienes da semana passada. Pois é. Acho que é isso, né, que você tinha pedido. É por aí, exatamente. Eu estava dando uma olhada aqui, acabou de chegar a notícia que o Goldman Sachs disse que a Bolsa Brasileira já teve uma recuperação acima da média, mas tem espaço para mais altas. Então, um relatório do banco americano Goldman Sachs, que disse que a Bolsa Brasileira teve uma recente recuperação de 13%, mas ainda os analistas do Goldman Sachs acreditam que a Bolsa Brasileira ainda tenha um potencial de alta importante. Nos últimos 3 meses, o Ibovespa avançou cerca de 30% na cotação em dólares. Isso, então, foi algo muito positivo, mas, segundo os analistas do Goldman Sachs, o índice, tirando as commodities, o índice tem ainda espaço de avançar 13% até retornar à histórica marca de preço-lucro. Então vamos ver então o que vai acontecer e se de fato isso vai significar novas altas na B3 nos próximos dias. Enquanto isso, temos a Petrobras, que teve uma vitória importante, acabou de ser notícia também, vitória importante da Petrobras no STF, ação trabalhista bilionária, e a corte reverteu a condenação que havia sido imposta para a Petrobras pelo Tribunal Superior do Trabalho em 2018, tinha um impacto de quase 50 bilhões de reais. Corte reverteu, então, esta decisão e agora, então, a Petrobras não vai ter que corrigir as remunerações de 51 mil funcionários entre ativos e aposentados por causa de um suposto erro de cálculo de sua política salarial. Então, 5 anos depois do começo desse processo, a Petrobras teve ganho de causa. Mas antes de voltar com a nossa Isa Takaki com mais notícias de hoje, bolsa então, aftermarket rolando, gente, bolsa continua caindo 0,62%, 118.242 pontos, local web continua sendo a pior do dia, perdeu 10,01%, CVC 7,92%, IBRF perdeu 6,61%. Por outro lado, Petrobras ganhou a ação preferencial
teve uma alta hoje importante, mais de 2%, 2,25%, e foi a melhor do dia. Mas tivemos também a Petrobras ordinária e a Raízen, que foram entre a segunda e a terceira melhor do dia. Isa Takaki, que notícias temos também vindo do Brasil e do mundo? Bom, em relação à reforma tributária, né, vamos falar um pouquinho lá de Brasília, não foi conclusiva a reunião que teve hoje do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal a respeito, então, do relatório elaborado pelo deputado Agnaldo Ribeiro para a PEC 45 da reforma tributária. As discussões, então, devem prosseguir amanhã, segundo a assessoria do CONFAS. Há divergência ali entre os estados sobre pelo menos 2 temas. Um é o critério para a divisão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional a ser aportado pela União, e há os que defendem uma parcela maior para as unidades da federação com menor renda per capita e os que querem também a inclusão da população como um fator para definir a partilha. O outro é o Conselho Federativo, previsto na proposta para fazer a gestão do novo imposto, que vai unificar as tributações de estados e municípios sobre o consumo. 10 estados estão contra esse mecanismo, considerado basilar ali para a reforma. Os estados têm também uma proposta para encurtar o período de transição para o novo imposto, porém, nada foi concluído até agora. Essa reunião vai continuar amanhã e a gente vai seguir acompanhando. Perfeito. Vamos falar agora de investidores estrangeiros que sacaram 427,5 milhões de reais em recursos no segmento secundário da B3 no dia 22 de junho. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiros acumulou um saldo positivo de 6,87 bilhões de reais em junho e um superávit de 13,74 bilhões de reais em 2023. No mesmo dia, quando o Ibovespa caiu 1,17%, o investidor institucional tinha retirado 237,9 milhões de reais, enquanto o individual tinha entrado com 578,4 milhões de reais. E temos também notícias sobre a balança comercial brasileira, mas essa é com você, Isa. A balança comercial, a secretária de Comércio Exterior informou hoje que a balança comercial brasileira registrou um superávit de 1,373 bilhão de dólares na 4ª semana de junho. No ano, a balança então segue positiva em 43,3 bilhões de dólares. Perfeito. E também vamos falar agora da visita do presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Acabou de terminar a visita dele a Brasília, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, teve um almoço no Palácio do Itamaraty e o Fernandes também encontrou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Rosa Weber, presidente do STF, para falar do quê? Para falar da crise econômica enfrentada pela Argentina, que se tornou de fato o principal assunto em pauta. Lula tem expressado o seu compromisso em ajudar o país vizinho. O como fazer isso? De fato, Lula disse que vai tentar agilizar, permitir financiamento de linha de crédito para a Argentina. Então, Lula vai tentar emprestar dinheiro para a Argentina. Por quê também? Porque a Argentina é um grande comprador de produtos brasileiros e Lula também considera que é importante ajudar um país que compra produtos brasileiros, mas que não tem dinheiro para pagar esses produtos. Brasil e Argentina, então, buscam fortalecer essa parceria, evitando impactos negativos nas exportações do Brasil devido à falta de dólares, porque, gente, está faltando dólar na Argentina, estão usando yuan por falta de moeda americana. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tinha acabado de chegar a notícia aqui sobre esse encontro com o ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que nada foi decidido, que a visita de Fernandes ao Brasil foi apenas para uma data, foi uma celebração comemorativa, disse Fernando Haddad. Então, não houve audiência
Ele participou do almoço junto com Fernandes e com Lula, mas disse então que não houve audiência, então aparentemente não houve desembolso de dinheiro público brasileiro para os hermanos argentinos. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, vamos falar de China, porque a S&P Global cortou sua previsão de crescimento econômico para a China, né, Isa? Exatamente, né? Falando então da China, o S&P Global cortou a sua previsão de crescimento neste ano, ressaltando a natureza desigual da recuperação pós-reabertura do país, que está sugerindo mais pedidos de mais estímulos. A S&P agora espera que a China registre ali um crescimento do PIB de 5,2% este ano de 2023, abaixo da estimativa anterior, de 5,5%. Foi o primeiro corte desse tipo feito por uma agência global de classificação de crédito neste ano e segue previsões rebaixadas ali também do Goldman Sachs e de outros grandes bancos de investimento. Segundo a agência, o principal risco de crescimento negativo da China é que sua recuperação perde fôlego em meio à confiança fraca entre os consumidores e também no mercado imobiliário. Tem mais uma informação que chegou agora há pouco em relação à OPEP+, que convidou a Guiana para entrar no grupo. A Guiana, que descobriu grandes reservas de petróleo nos últimos anos, foi sondada então pela OPEP para se juntar ao grupo. O convite teria vindo do ministro da Energia saudita, o Abdulaziz bin Salman, e do secretário-geral da OPEP, Aitan Al-Ghais. Até o momento, o país optou, então, por não aceitar o convite. A Guiana, então, por enquanto, ainda não aceitou o convite. O vice-presidente da Guiana, Bharrat Jagdeo, afirmou que a entrada arriscaria a Guiana ficar em dívida com os esforços da Arábia Saudita e de outros membros que trabalham para reduzir a oferta global e sustentar também os preços do petróleo. Se a Guiana aderisse, seria o primeiro novo membro em 5 anos e o menor país do bloco ali em população, com menos de 1 milhão de habitantes. A expectativa é que em breve o país se torne um dos maiores produtores de petróleo per capita do mundo. A ExxonMobil e seus parceiros asseguram mais de 40 bilhões de dólares em projetos de petróleo no país, com a previsão de extrair mais de 1 milhão de barris por dia até o final da década. O FMI projeta que o PIB da Guiana vai aumentar em 37% por conta disso neste ano de 2023. E agora vamos falar com o nosso analista técnico Antônio Montiel, analista sócio da Escola de Operadores. Muito boa tarde, Antônio. É um prazer tê-lo conosco. Olá, Carlos. Boa tarde. Olá, Isa. Boa tarde. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. Antônio, vamos lá então. Hoje Ibovespa caiu, mais um dia de queda para o principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, mas ao mesmo tempo temos a B3, temos o Goldman Sachs, que indicou que ainda há possíveis ganhos na Bolsa, né? O que você está vendo aí na análise técnica e o que podemos dizer para o nosso público? Muito bem, então já compartilhando a minha tela, né? A gente quer ver aqui, nesse momento nós vemos que a Bovespa ela ainda está numa situação de correção, né, abaixo dessa região aqui dos 118.420, né, que ela está quase o fechamento dela no dia de hoje, ainda é uma situação de correção que pode vir buscar esta região dos 116.260, que é esse último fundo, e também a média móvel de 20 períodos. Portanto, essa notícia, né, muito positiva do Goldman Sachs deve favorecer a Bovespa nas próximas sessões, né, tanto que a gente tem bastante notícias essa semana que deve afetar a Bovespa, a começar pela ata do Copom amanhã cedo, logo na abertura às 8 da manhã, que deve fazer preço na Bovespa e deve, né, ser um dos drivers do dia, mas a gente tem ela ainda numa situação de correção, que deve vir buscar no máximo essa região dos 116.300. Com isso, muito provavelmente a gente tem a formação de uma bandeira de continuação de tendência, e aí sim, rompendo-se essa bandeira e essa linha de tendência de baixa, o que ela está fazendo nesse momento, sim, a gente tem a arrancada da bolsa até os 123, 126. Portanto, no momento ainda é uma situação de correção, até a casa aqui dos 116.400, 116 mil pontos, antes de, sim, ela retomar a tendência de alta dela.
E agora, Antônio, só para a gente também dar uma olhada nas ações que mais subiram e mais caíram nesta segunda-feira. Tivemos Local Web, que foi a pior do dia. O que você está vendo em Local Web? Também tivemos CVC, que caiu 7,92%, e BRF. O que você está vendo nessas três ações? CVC, Local Web e BRF. Muito bem, Carlos. Começamos pela Local Web, né? Destaque de baixa, mais de 10% de queda. A gente vê que a Local Web ela vinha numa tendência de alta, até tira um pouquinho o zoom do meu gráfico diário para a gente entender o que ela vinha fazendo, né? Ela teve há alguns meses atrás a formação de uma figura de reversão de tendência, né, muito clara, que a gente chama e conhece na análise técnica como fundo duplo, que é característico por essa letra W. Após o rompimento dessa figura, né, ele projeta mais ou menos esse tamanho aqui como alvo da nossa operação. E a gente vê que, né, ela foi na região de projeção dessa figura e muito perto de uma linha de tendência de baixa que a gente tem de longo prazo na Local Web, né? Então essa forte baixa de hoje faz com que a Local Web perca o último fundo, né? E também a gente perde essa estrutura de alta da Local Web nesse momento. Portanto, os preços trabalhando abaixo dessa média móvel amanhã, ainda enseja-se mais baixa para o Local Web, pelo menos até essa região aqui do 7,57 e a continuação a média móvel de 200 na região do 7,30. Portanto, ela perdeu a configuração de tendência de alta e abaixo amanhã, confirmando-se né, essa mínima de hoje, o 8,45, é venda até a região do 7,50. A CVC, vamos lá na CVC, porque a CVC ela cada dia ela é um destaque, né? Semana passada ela foi destaque de alta, depois destaque de baixa, e a gente vê que ela parou, né, aqui na importante média móvel de 200 períodos. Ela tinha uma estrutura de tendência de alta, né? Ela até vinha formando uma possível figura de continuação de tendência de alta, né, que a gente conhece na análise técnica como bandeira de alta. Mas, né, na última semana ela fechou abaixo desse último fundo aqui do 3,80, 3,90, o que acabou com essa situação de tendência de alta que ela tinha, desse pequeno movimento de alta, e agora sim a CVC ela tem uma tendência de baixa de curto prazo. Tirando um pouco, né, do nosso gráfico, a gente vê que ela teve uma tendência de baixa, né, que era característico por SLTB aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, que foi rompida, né, só que ela veio e parou até a média móvel de 200 períodos. A gente tem também, né, junto com essa resistência não rompida, a formação de uma outra figura aqui de reversão de tendência, conhecido como topo duplo, tá? Então, agora a ação da CVC ela vem numa tendência de baixa, e os próximos suportes que ela deve buscar são esse topo anterior aqui na região de 13,39, e se ela perder essa antiga resistência que virou suporte, provavelmente ela vem aqui nessa linha de tendência de baixa na casa dos 2,90, mas o viés passa a ser de baixa no curto prazo. Depois nós temos a BR Foods, S3, muito bem. A Brasil Foods também é uma outra ação, né, que parou na média móvel de 200 períodos, que é essa linha azul que a gente consegue ver aqui, né, no gráfico diário, né. Então, tirando a nossa um pouco mais de zoom, a gente vê que existia uma resistência muito importante neste último topo, né, que calhou de ser na região da média móvel de 200 períodos e encontrou sim vendedores nessa região aí do 9,33. Portanto, a Brasil Foods nesse momento também, enquanto ela tiver acima dessa região aqui do 8,75, ela tem um viés de alta. Isso pode ser ainda uma característica de correção, né? Mas abaixo desse 8,75, aí sim ela já começa a ficar em xeque essa tendência de alta, até porque nesse momento, mais uma vez, também nós temos a formação, olha lá, de uma bandeira de continuação de tendência, né? O que sugere que ainda é até uma correção, mas sim, abaixo de fechamentos abaixo de 8,70 e um pouquinho mais abaixo, 8,15, aí ela já não é mais uma correção, já pode ser tratada como uma reversão
desse último movimento de alta que a gente vê aqui, ó, caracterizado por essa linha de tendência de alta azul. Perfeito. Isa Takaki, sua pergunta para o nosso Antônio. Antônio, poderia dar uma olhadinha em Cassino? A gente tem falando bastante esses dias. O Carrefour, né, CRFB3. Muito bem. O Carrefour a gente via... Grupo Cassino. Sabe o código dele, Isa, não? Então, acho que no caso, acho que seria o GPA, né? O grupo, o PECAR3. Mas o Carrefour também é interessante aqui. GPA. Mas o Carrefour também é interessante, viu, Antônio? Os dois, para a gente dar uma olhada como estão esses dois gigantes do varejo. Isso, perfeito. É que o Carrefour é que, né, tem as ações aí do Cassino. Realmente, mas o que a gente tinha, né, no Carrefour... Né? Isso, PECAR3, vamos lá. PECAR3. Muito bem. No Pão de Açúcar... baixa de 5,21, a gente consegue ver, tirando um pouco mais de zoom, também uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Que está nessa região da média móvel de 200 períodos e existe uma outra LTA, né? Uma linha de tendência de alta que faz um triângulo simétrico. Tá? Então, na análise técnica, né, graficamente, a gente tem uma situação de indecisão nesse momento, né, onde os preços trabalhando, né, dentro desse triângulo, existe uma indecisão. Portanto, venda ainda é cedo para a gente falar em venda nas ações, né, do Pão de Açúcar, mas abaixo dessa linha de tendência de alta, né, que era próximo à mínima de hoje, de 16,50 e eventualmente abaixo do último fundo 15,96 ou R$16, sim, a gente tem uma situação de venda. Compra só acima da média móvel de 200, né, 17,90, aí sim a gente tem a retomada desse momento de alta, mas no momento ainda é uma indecisão, porque ela está dentro, né, dessa linha de tendência de baixa, né, que eu havia mostrado para vocês, ó, essa linha azul, e essa linha de tendência de alta que dá uma indecisão no mercado graficamente. Perfeito. Vamos dar uma olhada, então. Antes disso, desculpa, Antônio, vamos dar um break, 2 minutinhos, e voltamos já com mais análise técnica. Eu queria perguntar para o Antônio as maiores altas. Então, Antônio já vai se preparando com Petrobras e Raízen. 2 minutinhos e voltamos já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex. Beyond. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos
Montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que sintonizou agora 5 horas e 42 minutos nesse momento com o Ibovespa, que fecha em queda, aftermarket terminando aqui 0,62% para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Local Web pior do dia, CVC, segunda pior do dia, menos 7,92%, BRF menos 6,21% de queda. Mas por outro lado tivemos Petrobras, Preferencial, Ordinária e Raízen, que foram as melhores do dia. Então eu chamo de volta o nosso Antônio, analista técnico que está nos acompanhando nesta segunda-feira, e já lhe pergunto, Antônio, e essa Petrobras, hein? O que você está vendo? Muito bem, Carlos. Bem, a Petrobras ela ainda está numa correção, né? Apesar do dia de alta de hoje, a gente vê que ela está fazendo máximas cada vez menores, portanto é um típico traçado de correção. Se amanhã, né, a gente vê um fechamento abaixo dessa LTB, essa linha azul, essa linha de tendência de baixa, de menor escala que eu pintei aqui na tela, aí sim é uma retomada dessa tendência de alta e a gente deve ver novas máximas históricas, né? Mas por enquanto ainda é uma correção, né? Então se ela continuar no seu ritmo de topos cada vez menores, ela deve vir aqui na região do 28,70, 28,30, que era o topo histórico anterior, antes de retomar a sua tendência de alta. Se ela parar por aí amanhã, a gente até consegue projetar, né, através de uma ferramenta de projeção do Fibonacci, olha lá. Então a gente pode dizer que amanhã, um fechamento acima da região de 31 e 32, ela deve buscar novos alvos na região do 31,66, 32,75 e 34,50. Continuando-se a correção, ela deve vir aqui na região dos 28,70, 28,30, antes de retomar essa tendência de alta dela. Na Raízen, né? Raiz 4, a gente tem também uma forte tendência de alta, né? A gente vê que os preços aí nesse caso, conseguiram romper a média de 200 e vem com a média móvel de 20 períodos funcionando como suporte, né? O que é característico de uma tendência de alta, mas a gente vem de 5 pregões de alta, né? A gente vê que são 5 velas fechando em alta, o que pode ser também característico do começo de uma correção. Então amanhã, os preços fechando abaixo da mínima de hoje, porque essa última vela de hoje aqui, Carlos, a gente na análise técnica conhece como estrela cadente, né? É uma vela que tem um pavio na parte superior, indicando a força de vendedores aqui em cima. Portanto, os preços amanhã fechando abaixo de 4,33 é o começo de uma correção que pode sim vir buscar aqui a região dos R$4, que é essa máxima anterior e também a média móvel de 20 períodos. Continuando-se, né, essa tendência de alta, ou seja, amanhã superando a máxima de hoje, segue a tendência de alta, os próximos alvos 4,60, depois 4,99, R$5 o número arredondado para ficar mais fácil. Perfeito. E última pergunta que eu vou te fazer, não sei se depois também a Isa quer perguntar mais uma ação, eu só queria terminar o nosso papo falando de Vale. Hoje tivemos uma alta na cotação na Vale, o que você está vendo no papel? Muito bem, Carlos. A Vale, ela até semana passada, ela vinha desenhando uma possível reversão de tendência, que a gente na análise técnica conhece como ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que era uma figura mais ou menos assim, né? Só que na semana passada, ela rompeu esse último ombro, ela, né, veio para baixo desses 66,70, o que a princípio descaracteriza essa figura, né? Portanto, nesse momento, a gente vê uma tendência de baixa no curto prazo, né? E essa alta de hoje é apenas um repique ou apenas uma correção até exatamente essa região de 66,70, 67,50, que é a média móvel de 20 períodos,
para que ele retome sim a tendência de baixa. Isso é o que a gente vê no curto prazo, até porque também existe uma formação de uma LTB, né, com topos menores, então o papel vem fazendo máximas cada vez menores e mínimas também, né? Portanto, depois dessa última falha, né, em fazer uma máxima maior, a gente já olha como possivelmente um teste nos próximos dias desse suporte, né, nos R$ 64,00 e eventualmente até nos 61,54 nessa continuação de tendência de baixa. Essa situação de baixa, né, fica descaracterizado caso o papel consiga trabalhar de maneira eficiente acima dos 66,70, 67,60. Mas, por enquanto, ainda é só uma correção desse viés de baixa de curto prazo. Perfeito. E atacar aqui? Hoje via varejo? Via varejo, Isa. Vamos lá. Via varejo, muito bem. Via varejo ela vem, né, em fortes dias de queda, né, o papel, assim como todo o setor de varejo, até tira um pouco de zoom, para a gente ver que eles estavam numa lateralização, né, principalmente a via varejo, dos 3,95 e os 1,80, né, até vinha neste movimento de baixa que foi rompido no mês de abril, e vinha dando um pouco de bons ânimos no mercado até chegar mais uma vez na região da média móvel de 200, né? Sentiu a primeira vez lá no final de maio, agora no começo de junho até parecia que ia realmente conseguir romper essa região, mas não conseguiu, né? E veio trabalhar novamente abaixo da média de 200. A gente vê que existe, né, um suporte aqui nessa mínima, que eu vou apontar para vocês exatamente, que é a região dos 2,23. Amanhã, trabalhando abaixo de 2,23, continua-se esse momento de baixa, né, até porque esse viés de alta passa a ser desqualificado abaixo de 2,23, e o papel sim deve buscar este próximo nível como alvo o 2,17 e depois a continuação dos R$2 e por último, fatalmente, o 1,80 se essa tendência de baixa prevalecer. Mas, respeitando-se esse 2,22, pode ser que os preços entrem numa pequena lateralização aqui, né, e venham buscar novamente a região da média de 200 períodos. Mas o viés, sim, é de baixa no curto prazo. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com a Bolsa nos próximos dias. Lembrando que hoje a liquidez foi bastante baixa, né, Antônio? Isso acabou influenciando negativamente também o andamento dos papéis aqui na B3. Mas por hoje vamos então encerrando por aqui. E eu queria agradecer muitíssimo o Antônio Montiel, analista sócio da Escola de Operadores, por sua participação hoje aqui no Closing na BMC. Muito obrigado, Antônio. Imagina, eu que agradeço o convite, né, a você, Carlos, e a Isa também. Desejo uma ótima tarde e sempre que precisar estou à disposição de vocês. Um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado, prazer todo nosso tê-lo conosco. A gente estava falando agora da liquidez, eu estava pegando aqui os dados da liquidez. Tivemos pouca liquidez no mercado, todo mundo aguardando, né, o SP15, IPCA 15 e a ata do Copom. Por quê? Porque isso vai dar o sinal de como a taxa básica de juros vai se comportar nas próximas reuniões do Copom. Então, pouca liquidez hoje no mercado, no aguardo do IPCA 15. Vamos ver o que vai acontecer então com a Bolsa nos próximos dias. Por enquanto, hoje a B3, a Ibovespa, terminou o dia em queda 0,62%. O Local Web pior do dia, CVC, BRF, Petrobras foi a melhor, com Raizen logo em seguida. Vamos ver o nosso gráfico do dia, então. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico de hoje. Falamos do Grupo Wagner nesta segunda-feira com Vladimir Putin, que falou à Rússia, né, e ao mundo ao vivo hoje. E esse é o gráfico que mostra, o mapa que mostra a atuação do Grupo Wagner mundo afora, claramente na Rússia e na Ucrânia, mas também em boa parte dos países africanos, e aqui na América do Sul está vermelhinha a Venezuela. Então,
esses são os lugares onde há sinais de atividade suspeita ou aclarada do grupo Wagner. Muito interessante esse gráfico que mostra como a África é um campo de batalha para esses homens, para esses mercenários. E agora sim, gente, por hoje é só. Primeiramente, muito obrigado à minha parceira de todas as tardes, Isa Takaki, por ter estado comigo como todos os dias aqui no Closing na BMC. Muito obrigado, Isa. Valeu, uma ótima noite para todos vocês. Até amanhã. Até amanhã e até amanhã também para você que seguiu a gente aqui no Closing da BMC. Voltamos às 4 horas na próxima, nessa terça-feira para comentar com vocês mais um dia de notícias que movimentam o mercado no Brasil e no mundo. Sigam a gente então amanhã e continuem com a programação aqui na BMC. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até amanhã. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30.